Olá, seja muito bem-vindo ao Plano de Voo, o videocast da ABAR, Associação Brasileira das Empresas Aéreas, que debate os temas mais relevantes da aviação nacional com especialistas. Você já parou para pensar no que está por trás da agilidade de receber uma compra online em 24 horas? É o transporte aéreo de cargas, um setor que não só conecta todos os cantos do país, mas também impulsiona a economia brasileira. De janeiro a outubro de 2024, foram transportados no mercado doméstico 405 mil toneladas de carga, um crescimento de 12,5% em relação ao ano anterior. Um quarto desse volume envolve rotas que conectam São Paulo, Amazonas, Bahia, Distrito Federal e Pernambuco. Hoje nós vamos discutir o crescimento desse segmento e os desafios para torná-lo ainda mais eficiente. No estúdio comigo estão Marcelo Rodrigues, diretor de operações aéreas na Total Express, e Renato Rabelo, gerente de relações institucionais da ABAR. Marcelo, é um prazer ter você aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Milena. Prazer é nosso. Renato, também seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença. Obrigado, Milena. Eu quero começar com você. Renato, conta pra gente qual é o panorama do transporte aéreo atualmente, né? Em que momento o transporte aéreo de cargas, né, está no país? Olha, Milena, basicamente o transporte aéreo de carga, ele funciona com dois tipos de operação. O cargueiro, que é a aeronave que é 100% dedicada ao transporte de carga, e a operação mista, que é a aeronave que na parte superior transporta o passageiro e no compartimento inferior transporta a carga. E esses dois tipos de operação, eles atendem tanto o mercado doméstico quanto o mercado internacional. Quando a gente olha para a fotografia do mercado doméstico, o que nós temos hoje é que 25% do volume de carga transportado está na conexão de São Paulo com 4 importantes hubs, que é o Amazonas, Distrito Federal, Pernambuco e Bahia. E no transporte internacional, os nossos principais mercados são com os Estados Unidos, Portugal e Chile. O fato, Milena, é que por qualquer ótica que a gente analise, o transporte de carga aérea tem apresentado um crescimento bastante robusto. Então, só para você ter uma ideia, os dados mais recentes que nós temos, que é o do mês de outubro, agora de 2024, o setor fechou com um crescimento de cerca de 17%. É o maior crescimento para o mês de outubro de toda a série histórica. Uau, a que se deve tudo isso, esse crescimento? Vocês já têm uma pista? Primeiro, pela própria dinâmica da economia e crescimento mesmo do PIB. Quando as pessoas, né, as famílias começam a demandar mais, a consumir mais, então muitas vezes o produto comprado, ele passa, né, ele é intermediado pela aeronave, pelo transporte de carga dentro de uma aeronave e também pelo fortalecimento do comércio eletrônico, né? Nós temos visto aí uma mudança na forma que o consumidor se relaciona com o varejo, né? Ele tem mudado a forma de comprar, tem priorizado cada vez mais a compra online e também numa agilidade, né? Hoje todo mundo que compra pela internet quer receber o seu produto aí em 24 horas ou no máximo em 2, 3 dias. E num país continental como o Brasil, só o transporte aéreo que consegue, né, atender a população com a agilidade que ele espera hoje em dia. Então, essa é uma análise preliminar que nós temos feito sobre o que tem impulsionado esse crescimento tão robusto do transporte de carga no Brasil. E a gente, como consumidor, também mudamos o hábito, né? A pandemia nos isolou e, ao mesmo tempo, nos mostrou algumas facilidades, né? Da gente não ter que carregar mais a mercadoria, não precisar ir fisicamente para conhecer um produto. A gente tem uma lei também que garante a defesa do consumidor. Você pode se arrepender comprando online, né? Então, não serviu, tudo bem, você troca ou pega o dinheiro de volta. Tá tudo muito mais regulamentado, muito mais prático. E o segmento, então, de transporte atendendo, né? Cada vez mais eficiência. Marcelo, quais são os principais setores que a Total Express atende, falando sobre cargas? Perfeito, Milena. A Total Express completou esse ano 31 anos de mercado, então a gente tem uma longa trajetória, né? O desenvolvimento da empresa foi muito focado em solução logística para o e-commerce.
né? Então, recentemente, com esse incremento da indústria do e-commerce, a gente teve uma grande expansão também das operações e a gente atende o B2C, que é a venda para os consumidores finais, né, o porta a porta, mas também tem os segmentos de B2B, de cross-border, que são as cargas internacionais, né, nacionalizadas aqui na alfândega, e soluções customizadas para os clientes. Então, a gente atende uma gama grande, né, de soluções, e o perfil... De diversos setores da economia, então. Diversos setores, porque você acaba atendendo desde o pequeno vendedor varejista que quer enviar suas encomendas para os clientes, até os fabricantes que tem a sua loja de e-commerce lá, que precisa ter a logística para entregar o seu produto. Máquinas, por exemplo, peças, artigos de papelaria, bebida, eletroeletrônico, segmentos novos que a pandemia trouxe, PET. Segmentos PET é um segmento super até interessante. Animais vivos? Não, a parte de produtos, okay. de brinquedos. Você tem uma série de setores que se valem hoje da logística e principalmente para as longas distâncias, né, utilizando o transporte aéreo. Tudo isso no aéreo. Então, vocês têm 31 anos de mercado e há quanto tempo vocês desenvolveram o segmento aéreo, o setor aéreo de cargas de vocês? A gente trabalhava, né, com os parceiros, com as outras companhias aéreas no passado. Aí, há 4 anos, a gente começou a desenvolver umas parcerias para ter exclusividade de voos dedicados, para atender o prazo de entrega, o compromisso, ter um pouquinho de gestão da cadeia, né, logística. E o ano passado a gente inaugurou a nossa companhia aérea, né, com a operação cargueira própria dentro do grupo. Que legal. Completamos 1 ano agora em dezembro. Então vocês têm a sua própria aeronave? Sim. Que legal, parabéns. Obrigado. Sucesso para vocês. Obrigado. O Renato comentou sobre o crescimento do e-commerce, né, e a questão do setor aéreo na parte de cargas, atender muito bem o novo comportamento do consumidor, falando sobre o imediatismo, né, a agilidade, né, a entrega rápida. Mas que outras vantagens o transporte de cargas traria para a pessoa que precisa despachar ou receber? A gente costuma dizer que o transporte aéreo, focando mais na questão da carga, ele vende confiança, regularidade, segurança. Mais seguro do que o terrestre, tempo. você acredita? Para determinadas operações, sim. Tanto é que o setor de logística, de transporte, sabe que determinados tipos de produto, muito visados, por exemplo, precisam ser transportados via aeronaves, para evitar, né, o problema dos rodoviários. Também aquela questão de tempo. Então, por exemplo, como o país é continental, e você vou dar um exemplo de uma operação para o norte. Uhum. Você vai levar, dependendo da região que você vai, se você for de caminhão, você vai levar 10, 12, 14 dias. Uhum. Né? Depende do rio, da chuva, da estrada. E de avião você vai em 4 horas. Né? Uhum. Então, o consumidor, às vezes, do e-commerce, cada vez mais ele olha o conjunto do que ele está comprando, né? O produto, o preço e a entrega. Uhum. Às vezes o preço não é o fator de decisão, mas sim a velocidade de entrega. Entendi. Sim, a velocidade da entrega, a segurança, no caso de bens de alto valor, e também se o produto é perecível ou não, talvez, isso também seja um fator de decisão. Perecíveis, artigos restritos, tem uma série de segmentos de carga aérea, né, que são explorados e que são mais foco para você atuar com a integração com o modal aéreo e não só o rodoviário. Entendi. Como, por exemplo, né, Marcelo, os produtos radiofármacos que são importantíssimos, por exemplo, para tratamentos oncológicos, de saúde, que tem um tempo de meia-vida muito curto. Então, esse produto, ele só consegue chegar no seu destino num tempo adequado se for pelo transporte via aérea. O transporte rodoviário não consegue prover a entrega desse tipo de produto. Que interessante. Muito sério. É um segmento essencial, transporte de cargas por avião, segmento essencial. Para o desenvolvimento do Brasil, para a sustentabilidade até do negócio, da saúde, da sociedade, né? E como é que é o mercado de empresas de transporte de cargas por avião? É um segmento bastante concorrido? São muitos concorrentes de vocês? Então, acho que para dar um panorama, assim, né, eu queria comentar. Primeiro pelo transporte rodoviário. Uhum. Então,
Segundo a pesquisa da CNT, recente, você tem cerca de 260 mil empresas de transporte rodoviário no Brasil. Uau! Depois você tem mais de 850 mil autônomos que têm veículo para transporte rodoviário. Então esse é um universo bem grande para atender o país que é continental, onde 95% da carga acaba indo rodoviária, né? Não usa os outros modais. Agora, quando você fala do transporte aéreo, muitos dos operadores logísticos que também, quando você fala operação logística, tem bastante empresa no mercado de tudo que é tamanho. Atua só numa região, atua só com determinado cliente ou produto, e você tem as grandes empresas com cobertura nacional. Até as companhias aéreas também têm esse serviço, né? Esse braço, esse braço, né? Aí, quando você vai para a companhia aérea, você tem no Brasil em torno de 9 companhias aéreas regulares, sendo que algumas são de grupo, que são 2 ou 3 do mesmo grupo, né? E quando você fala de operação exclusiva cargueira, que o Renato comentou, você tem 5 empresas atuando no país com hoje, vocês? Contando conosco. Por que tão pouco? A gente ainda está desenvolvendo, né? O país ainda está desenvolvendo esse setor das aeronaves dedicadas, da operação cargueira. Se utiliza muito da barriga do avião, do porão da aeronave, onde se transporta o passageiro e a carga junto. A carga é um complemento importante para a receita, mas as operações exclusivas dedicadas ainda a gente está começando. Vou te dar um número assim, preocupante, né? É isso que leva as empresas a se organizarem, né? No nosso caso, a tentar ter uma operação própria, operando com as demais companhias, mas tendo a aeronave também própria para suprir as necessidades. Você está falando que você tem no país, considerando as companhias regulares, em torno de 500 aeronaves comerciais. Ok. E cargueiros você tem uns 30, 35 no máximo operando. Então é um pouco desproporcional. E eu acho que é um ponto importante aqui de frisar também, Milena, que nas operações mistas, ou seja, nas aeronaves que transportam passageiro e carga no porão, a carga ela é importante, inclusive, para manter a sustentabilidade daquela linha aérea, daquela rota. Porque quando, por exemplo, uma empresa aérea que faz transporte regular de passageiro, ela olha para uma linha e ela olha para a rentabilidade, ela considera não só o valor do bilhete aéreo que o passageiro está passando, mas a rentabilidade também ali que ela consegue gerar no compartimento inferior. Então, nós incentivarmos, né, e termos aí um transporte de carga aérea bastante robusto, também nos ajuda a manter a sustentabilidade das linhas aéreas que fazem o transporte de passageiro. O fato, Milena, é que nós temos experimentado um transporte de carga com um crescimento superior ao transporte de passageiro. Interessante. Isto, só para te dar um número, se a gente analisar os 12 últimos anos, fazemos uma série histórica aí de 2012 a 2024, né? A gente está projetando agora finalizar um ano com um crescimento de cerca de 20% no transporte aéreo de carga, enquanto o transporte de passageiro deve chegar a 9%. Então a gente está falando de um crescimento mais do que o dobro, mais do que 2 vezes o que deve ser visto no transporte de passageiro. E esse crescimento, ele, obviamente, né, nos deixa muito alegres, mas também nos impõe alguns desafios futuros que precisaremos enfrentar aí para que a gente possa projetar para os próximos anos esse mesmo ritmo de crescimento. Antes da gente falar dos desafios, eu queria só entender um pouco mais a radiografia do setor, né? Então, falando sobre e-commerce, principalmente, né? Vamos afunilar aqui nesse tema. Quanto que as compras de internet representam do total do transporte de cargas? Olha, hoje em dia, se você pensar em nível mundial, isso está em torno de 20%, segundo os estudos, até dos próprios fabricantes de aeronave, que são as aeronaves dedicadas a transporte já com foco em e-commerce, né? No Brasil, você tem um grande volume de carga aérea que é industrial, tá? E você tem uma grande distribuição bem pulverizada das encomendas de e-commerce. Então, a proporção aqui dentro do doméstico, ela é até maior, né? Nós, por exemplo, somos uma empresa que trabalha quase que 100% com e-commerce no aéreo.
né? Outras operadoras aéreas têm também algum tipo de distribuição indústria, B2B, mas o crescimento do e-commerce, ele é muito acelerado. E aquele fator que a gente comentou da pandemia, ele foi um divisor de águas, porque o que você comentou, Milena, o brasileiro experimentou, passou o cartão, viu que funciona, viu que ele pode fazer a logística reversa, devolver um produto, viu que chega, né, no endereço dele corretamente. E esse movimento não tem volta, né? Ele não vai voltar para padrões de consumo diferentes ou anteriores. Vai ser cada vez mais acelerado por causa da expectativa de receber o seu produto. Então, às vezes, o mercado tem buscado cada vez mais trabalhar com prazos de 1 dia, 2 dias, dependendo das regiões. No mesmo dia, vezes. Dependendo da hora em que você faz a compra. E essa é a tendência, né? Então, a gente tá vivendo esse momento de consolidação dessa aumento que teve e já preparando, como o Renato falou, o crescimento futuro. A sociedade brasileira experimentou nos últimos 20 anos um maior acesso a tudo, né? A disponibilidade de dinheiro, de mercadorias, de inovações, de informação, né? Dificilmente a gente não tenha visto, tocado, usado, experienciado ou trocado uma ideia com alguém sobre algum produto ou um serviço, né? Então a gente se sente até mais seguro de comprar à distância. E uma época em que todos nós estamos com tempo mais escassos, né, com dificuldade de ir ao shopping, né? Então, eu acho que a tendência, de fato, é a gente experimentar o crescimento do comércio eletrônico em um ritmo cada vez mais acelerado. Me falem sobre a Black Friday. Ela acontece em novembro, é um evento tradicional americano, mas enfim, que o mundo já copiou há um tempo e que no Brasil tem se mostrado com muita força, né? Qual que é a relação de um evento como a Black Friday para o transporte de cargas? O interessante assim, a Black Friday e tem algumas outras datas que estão se consolidando ao longo do ano. Quais? Quero saber. Existe Semana do Consumidor no início do ano, existem as datas comemorativas, né, como Dia dos Namorados, Dias dos Pais, onde todas as promoções, né, Dia das Mães, Natal, sempre impulsionam a venda, né? Mas a Black Friday realmente é o evento único, assim, o maior, né, do varejo, da indústria, dos marketplaces. Nós, como operador logístico, a gente se prepara o ano inteiro para Black Friday, né? E ela tem... Mais do que para o Natal? Mais do que para o Natal. E ela tem um comportamento diferente dependendo das regiões do país, dependendo da plataforma de venda. Então, a sexta-feira da tal da Black Friday, ou a semana, ela não encerra, porque tem empresas que estão ali produzindo as vendas para depois expedir seus produtos. Então, o efeito da Black Friday no transporte, ele dura mais 10, 15 dias depois que se encerra, para você terminar de expedir, de entregar tudo que foi processado, né? Então, a gente, por exemplo, tem capacidade de processar em um dia, com toda a estrutura, envolvendo o rodoviário e o aéreo, 1.100.000 encomendas, né? Por dia? Por dia. Essa é a capacidade que a nossa estrutura tem. E na Black Friday a gente chega a bater isso em 2 dias, né? De processamento. Aí você começa, vamos fazer voos extras, né? Vamos criar novas rotas, vamos colocar mais gente para atender. E isso é um efeito muito grande e traz muito aprendizado para as empresas, para os consumidores. E quando você consegue realizar, né, de forma eficiente, o consumidor vai ser atendido, né? O cliente, que é a plataforma, ou o fabricante que mandou a mercadoria, vai estar também tendo um bom retorno e vai gerar novas compras. Então, a Black Friday realmente ela é um impulsionador muito importante aí da indústria. E aí, nesse caso, Renato, como é que fica? Precisa de novos voos, precisa de novas rotas, né? Você tinha falado sobre os gargalos, né? Quais são os pontos frágeis ou os principais desafios nesse momento para o setor de transportes de cargas via aérea?
É isso, Milena. Diante desse cenário que nós estamos comentando aqui, que nos deixa bastante feliz com o crescimento do transporte aéreo de carga, também nos impõe alguns desafios para o futuro. Então, a ABAR, enquanto uma entidade representativa do segmento, e estamos muito felizes de ter a Total Express conosco, sentiu a necessidade de fortalecermos a agenda institucional desse segmento. Então, recentemente, juntamente com as nossas associadas aqui em São Paulo, nós realizamos um workshop para podermos justamente discutirmos quais são os principais gargalos, o que o setor e o segmento precisa enfrentar para os próximos anos, para que a gente possa seguir nesse crescimento robusto. Então, elaboramos essa agenda institucional e fomos a Brasília em um segundo momento, colocamos todos em uma sala juntamente com os nossos reguladores. Então, além da ABAR e das nossas associadas, tivemos a participação da Agência Nacional de Aviação Civil, Receita Federal, Ministério de Portos e Aeroportos, concessionárias dos aeroportos, enfim, vários stakeholders que estão envolvidos nesse ecossistema do transporte de carga aérea, justamente para apresentar esses gargalos e como que a gente pode buscar soluções. Então, assim, existem vários gargalos e, para citar alguns deles, desde as questões de infraestrutura aeroportuária, né, falta de investimentos em terminais de carga, eventuais necessidades de revisão de contratos de concessão aeroportuário, uma falta de padronização em procedimentos da Secretaria Estaduais de Fazenda ou mesmo da Receita Federal, até mesmo questões relacionadas à falta de pessoal mesmo da Receita Federal, da Anvisa, do Ministério da Agricultura. Então, sim, existem desafios e gargalos que precisarão ser enfrentados em um curto prazo para que o transporte de carga siga nessa crescente que a gente tem visto. Marcelo, de que forma esses gargalos impactam, né, na operacionalização de uma empresa de transporte de cargas via aérea? Milena, como o Renato tem comentado, né, todo esse mapeamento que está sendo feito e trabalhado com os stakeholders buscando mais eficiência, buscando preparar todo o setor para o crescimento, para o desenvolvimento, porque quando você tem determinados gargalos e contratempos, você não só afeta as empresas aéreas com relação àquela operação, aos custos, mas até com os compromissos com os clientes, né? Então, existem situações não gerenciáveis, como problemas de tempo, quando você tem chuva, meteorologia, que te impede de fazer um voo, um pouso, mas existem situações que a gente tem endereçado com a indústria, visto, né, o padrão nosso que tem acontecido, trazido benchmark internacional, discutido para falar, olha, como a gente pode fazer melhor, onde a gente pode ser mais eficiente, porque para o consumidor, ele não sabe se vai de avião, de caminhão, de moto. Ele não enxerga isso, ele né? quer que chegue. Né? O papel nosso no bastidor é fazer chegar dentro do combinado. Então é isso que a gente tem tratado, a indústria, né, as companhias aéreas através da ABAR, junto com os stakeholders, para a gente pensar numa agenda positiva de desenvolvimento. O transporte aéreo ele é altamente regulado. Toda a parte de segurança, toda a parte de eficiência, de indicadores, de treinamento, de processos, procedimentos. Né? Uma companhia aérea ela é uma outorga do governo para você explorar, né, o transporte de passageiro ou de cargas. Leva muito tempo para se construir uma empresa, são muitas responsabilidades, a gente é auditado o tempo todo, o que é ótimo. Né? É sempre tecnologia de ponta e a aviação brasileira é muito boa. Ela é competitiva a nível mundial, tudo. Então, assim, a gente sabe que tem muito a se fazer para crescer, para desenvolver, para dar mais acesso até, né, a outras regiões, à população, para ter uma cobertura maior nessa matriz multimodal, onde o aéreo passe a participar mais do que hoje participa. E, Renato, esse cenário ideal, né? Tem previsão de quando ele vai chegar? Como é que estão os trabalhos, então, que você estava contando pra gente, né? Que já se iniciaram? Quando é que a gente vai ver esse Brasil com mais voos, né? Mais cargas aéreas?
Milena, a gente tem organizado o enfrentamento dessas medidas em aquelas que são de curto, médio e longo prazo. Mas nós já começamos com o fortalecimento institucional da nossa base de dados do segmento de transporte de carga aérea. Inclusive, recentemente, nós publicamos e incluímos todos os dados do transporte no nosso Panorama BEAR. E eu, inclusive, convido a todos para estarem acessando o site da BEAR e acessando o nosso panorama, que lá vocês terão maiores detalhes sobre todo este cenário do transporte de carga aérea. Então a gente projeta aí para os próximos 5 anos a gente avançar bastante nesse alinhamento regulatório de infraestrutura aeroportuária, de revisão de contratos de concessão que precisam ser feitos. 5 anos é um tempo bom? É um tempo bom, porque a aviação ela trabalha com planejamento sempre de longo prazo, né? Quando você vai comprar uma aeronave, estabelecer uma nova rota, desenvolver novos produtos. O que seria longo prazo para a aeronave? Só para a gente ter uma ideia, né? Dependendo do segmento, curto, médio e longo prazo é diferente, né? Quando você fala em aviação, você está falando assim... 20 anos seria um longo prazo, né? Então 5 anos é curto. 5 anos amanhã para vocês. Às vezes as pessoas não têm a dimensão do que é a regulação do transporte aéreo. Mas nós só não somos mais regulados do que energia nuclear. Então todo o processo dentro do transporte aéreo, de fato, ele tem ele é menos célere. Ele tem, né? Ele precisa passar por muitos processos, muitas etapas. E mesmo assim, olha lá, os empresários não desistem, né? Estão investindo no segmento e como a Total Express aí criou um braço só aéreo, né? Falando então nesse desenvolvimento, né? Já que a gente está falando sobre o desenvolvimento do setor aéreo, com relação aos hubs, né? A gente começou aqui o podcast falando dos principais pontos de transporte de carga. Eu citei São Paulo, Amazonas, Bahia, Distrito Federal e Pernambuco. Tem algum outro hub em desenvolvimento? Alguma área promissora? Como que se dá, né, a identificação dessas regiões que são bons pontos de contato para o transporte de cargas? Olha, Milena, os hubs, eles se desenvolvem muito de acordo com a dinâmica econômica local e regional. Então, por exemplo, no estado do Amazonas, nós temos a Zona Franca de Manaus, né? No estado da Bahia, você tem ali o polo de Camaçari, que é tem uma importante indústria química. No caso de Pernambuco, tem o transporte de frutas, que acontece bastante ali na região. Então, é claro que com o crescimento do transporte aéreo de carga, novos hubs surgirão. Uhum. Totalmente diferente do segmento de passageiros, né? Tem gente morando em tudo quanto é lugar, querendo ir para tudo quanto é lugar, né? Exato. É verdade. Inclusive, Milena, complementando o que o Renato falou, né? Você vê o Distrito Federal, a própria posição geográfica facilita, porque é um hub ali de conectividade. Você bem no centro do Brasil. no centro do país, verdade, ligando todas as regiões. Isso, né? Também é um ponto. Esse também fator. É um ponto importante. Uhum. Muito bem. Essencialmente falando, para a gente fazer uma comparação prática aí, né, entre transportar passageiros e transportar carga, transportar mercadorias, né? O que acontece nesses dois processos? Vou começar com você, Renato. Basicamente, transportando passageiros, quais são aí os pontos de contato com essa jornada? Começar que o passageiro é autônomo, né, Milena? Então, ele que faz a compra da passagem, ele que entra em contato com a central de atendimento do consumidor, ele que se dirige ao aeroporto. Escolhe o assento, né? Então, o passageiro, ele tem uma jornada autônoma diferente da carga aérea. A carga não avisa que tá no avião errado, né? Não, que tá parada lá no terminal. Vem me buscar, a carga não chama, exato, né? A gente tem, por exemplo, né, pegando o exemplo do e-commerce, né? Quando o cliente compra lá hoje um produto e amanhã cedo, na madrugada, você coleta no warehouse do distribuidor, você leva para um centro de distribuição, processa essa carga, tanto fisicamente, embalagem, conferência, quanto documental, nota fiscal, tudo. Aéreo, passa num raio-x,
né, pela questão de segurança, tem todas as embalagens, todos os procedimentos. Porque ela vai sozinha, né? Ela não ela se vai responsabiliza sozinha. por ela São mesma, várias né? Diferente da etapas. bagagem do passageiro, realmente. Aí você leva ela pro aeroporto, pro terminal do aeroporto, né? Junta com as cargas que estão indo para aquele mesmo destino, para o outro aeroporto, prepara ela para entrar na aeronave, tem todo um cuidado, carrega, voa, descarrega, leva para um outro CD, centro de distribuição, roteiriza, e amanhã, eu dei o exemplo de hoje, né? E amanhã está recebendo. Esse é o processo, mas tudo tem que ser acompanhado, medido, tem que ter um tracking de cada etapa e tratando os desvios, né? Às vezes acontece uma carga que não embarcou, uma carga que ficou, uma carga que chegou e teve uma retenção para verificação documental pela Receita, então pela Secretaria de Fazenda. Então essa carga fica lá, a companhia como fiel depositário, aguardando liberar a documentação. Às vezes você vai entregar, não consegue, não localiza, não retorna a carga. Então tem a logística reversa de trazer. Então a carga ela requer todo... Tudo isso por conta da companhia aérea que está transportando a carga. Sim. Quer dizer, é uma logística muito maior do que passageiros, né? E como o Marcelo mencionou, muitas vezes a carga tem que ser entregue em um dia. Então, a importância e o desafio de todos esses atores do ecossistema do transporte aéreo, de passageiro e de carga também, funcionarem em bastante sinergia. Então, a gente está falando do operador aéreo, do concessionário do aeroporto, da Receita Federal, da Anvisa, de todos esses atores precisam trabalhar de forma muito sinérgica para que tudo dê certo e para que a carga chegue ao consumidor no tempo adequado. No caso dos medicamentos, como você citou, né? Exato. Que é uma urgência, né? É tão complexo. Você acha que é por isso que não tem tantas empresas operando no segmento de cargas via aérea? A própria criação, constituição da empresa tem toda uma regulamentação. Você certamente vai levar mais de um ano aí trabalhando nas fases junto à Agência Nacional de Aviação Civil, parte toda documental, de procedimentos, de aprovações, auditorias, avaliações, tudo isso. E depois o dia a dia da aviação, né, ele é eterno, porque se hoje você, a partir da meia-noite, amanhã, você fizer tudo correto, embarcar tudo, passageiro, carga, os voos, no dia seguinte começa tudo de novo. Então ele é um ciclo eterno de você buscar eficiência, buscar um SLA adequado, atender bem. É isso que é o desafio. E aí, como o Renato colocou, né, todos os players, toda a cadeia de serviço, todos os agentes, eles têm que estar muito bem comprometidos, integrados, preparados, para que a gente entregue, né, um nível de serviço, uma qualidade, a parte da segurança, que é muito importante, que todo mundo persegue muito, né? E o papel da ABAR nesse sentido é trazer, né, as particularidades de cada companhia e o que é comum para a gente ir tratando, para levar para representar institucionalmente, a nossa né? função é essa, né, Marcelo? Ser uma ponte de interlocução entre os nossos associados, os operadores aéreos e os formuladores de política pública, os órgãos reguladores, né? Então, a ABAR tem essa função institucional de representar as suas associadas e os cargueiros nessas dinâmicas aí de negociação. Marcelo, Renato, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Milena. Foi um prazer conversar com você aqui e com o Renato. Foi todo nosso prazer, com certeza. Obrigada, Renato. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, Milena. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Muito obrigada por vocês terem trazido pra gente uma visão tão esclarecedora, né, gente, sobre o transporte aéreo de cargas. A gente não só não via, como nem imaginava o quão complexo é e como funciona muito bem, já como está, né? Então, que os próximos anos aí sejam de realmente mais êxito, mais eficiência, mais produtividade, com certeza. Eu quero agradecer também a você que ficou com a gente até agora, assistiu tudo. Que bom contar com você até o final. Muito obrigada. E se você gostou desse episódio, já dê o seu like agora mesmo, compartilhe também, porque conteúdo bom a gente tem que espalhar, não é? E se ainda não está inscrito no canal da ABAR, faça isso e ative as notificações para você não perder nenhum episódio, hein? A gente se vê no próximo Plano de Voo? Eu espero que sim. Até lá!